Sabe quando a gente olha para um navio gigante, aquela coisa enorme de metal flutuando no oceano e fica aquela pulga atrás da orelha? Como é que isso é possível? Parece que desafia a lógica, né? Mas olha, a resposta está na física e é bem mais simples do que a gente imagina. Pois é, a pergunta é essa aí, na lata. Como é que isso não afunda? A gente está falando de uma verdadeira montanha de aço, que contra tudo e contra todos tá lá, boiando. Como pode? Então, para entender isso, vamos começar pelo mais óbvio, né? O peso. O peso absurdo desses navios. É aqui que o nosso quebra-cabeça começa a ficar interessante. Olha esse número, 200, 1000 toneladas. É difícil até de imaginar o que é isso, né? É um peso surreal. E é justamente por isso que a gente fica tão impressionado que eles flutuam. E detalhe, não é feito de um material levinho. É aço puro, super denso. Para ter uma noção, é como se a gente juntasse mais de 30 mil elefantes. Pensa nisso. Quando a gente olha, parece uma fortaleza, uma coisa maciça, sólida. Mas aí que tá o pulo do gato. O segredo principal não tá só no navio, tá na relação dele com a água. A água tem uma força secreta. Vamos ver qual é. Imagina o seguinte, quando o navio entra na água, ele precisa de espaço, certo? Então, o que ele faz? Ele empurra a água para sair da frente. É como se ele dissesse, dá licença que eu tô passando. Esse é o primeiro movimento de uma espécie de cabo de guerra. E aí vem a resposta. A água não deixa barato, não. Na física ensina, né, para toda ação existe uma reação. A água que foi empurrada para o lado reage. E ela reage como? Empurrando o navio de volta. Só que ela empurra para uma direção bem específica, para cima. E essa força, essa mãozinha que a água dá para cima, tem um nome: empuxo. Pensa nela como uma força invisível, mas super poderosa, que segura o navio por baixo, brigando direto com o peso dele. Esse princípio é antigo, coisa do Arquimedes, e é a grande chave do nosso mistério. Ok, então é o empuxo. Resolvido? Calma lá. Se fosse só o empuxo, um bloquinho de aço também deveria flutuar, e a gente sabe que ele afunda. Então tem mais coisa aí. O verdadeiro segredo tá lá dentro do navio. Olha só que interessante essa comparação. A gente pega o mesmo material, o aço. Se for um bloco maciço, compacto, ele vai direto para o fundo. Agora, se a gente molda esse mesmo aço no formato de um navio, ele flutua. Ué? Então fica a pergunta, né? Qual é a grande diferença? O que muda de um para o outro para dar esse resultado tão oposto? E aqui vem a grande sacada. O navio não é um pedaço de metal sólido. Por dentro, ele é basicamente oco. A maior parte daquele volume todo, daquela coisa gigante, é ar. Simplesmente ar. E isso tudo tem a ver com um conceito chamado densidade. Pensa assim, por causa de todo esse ar lá dentro, se a gente pegar o peso total do navio e dividir pelo espaço imenso que ele ocupa, a densidade média dele acaba sendo menor que a da água. E aí, bingo, é por isso que ele flutua. Certo, agora vamos juntar tudo. Não é mágica, é pura física. A flutuação acontece por causa de um equilíbrio perfeito entre duas forças que estão brigando o tempo todo. A lógica é bem simples, na verdade. De um lado, a gente tem a força do peso do navio, querendo afundar ele. Do outro, a gente tem a força do empuxo da água, querendo levantar ele. Quando essas duas forças chegam num empate, o navio para quietinho, flutuando em paz. Ou seja, o ponto-chave é esse. O navio afunda só um pouquinho, só até o ponto em que o peso da água que ele empurrou para fora do caminho seja exatamente igual ao peso dele mesmo. É o equilíbrio perfeito, nem mais, nem menos. Aí entender por que ele flutua também explica perfeitamente por que às vezes ele pode afundar. O que será que acontece quando esse equilíbrio delicado se quebra? É aí que o problema começa. Se entra água no casco, ela começa a tomar o lugar do ar. Lembra que o ar era o segredo? Pois é. Sem o ar, o navio fica muito mais pesado, muito mais denso. E aí, a balança pende. A força do peso ganha a briga contra o empuxo e o navio vai para o fundo. Então, no fim das contas, a gente chega na essência da coisa. O que segura um monstro de 200 mil toneladas flutuando não é falta de peso, claro que não. É a genialidade da engenharia que criou um jeito de equilibrar perfeitamente esse peso com a força da água. Na próxima vez que alguém olhar para um navio gigante, a imagem vai ser diferente. Não é só um gigante pesado, é um mestre do equilíbrio.